Sim, perfeito. Então, agradecemos a Deus, né, mais uma oportunidade de estudo, porque às vezes no corre-corre do dia a dia a gente não tem tempo, né, nem para parar para estudar. Então, esse momento, ele é, antes de tudo, um benefício para a gente que se dispõe a, né, fazer alguma leitura de um livro, buscar o entendimento, é só benefício para a gente, né? E para nossas famílias, para aqueles que nos acompanham durante nossa caminhada na Terra, enfim, de alguma forma, esse momento ele é importante porque a gente meia hora que a gente tira, mas para a gente ocupar nossa mente com uma conversa boa, com um conteúdo elevado, e nós sabemos que isso vai somando, né, na psicosfera da Terra, vai somando as boas energias. É tão pouco que a gente faz, mas ainda é o que é possível, né? A nós que temos tantas atividades, às vezes, né, de trabalho. Então, hoje eu falei a gente até brincou, eu e o Alessandro, mas, por acaso, a gente estava aqui estudando a obra Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier, né? É uma psicografia de André Luiz. E aí eu escolhi, pedi orientação à espiritualidade, né, rezei, até demorei para passar o tema, e hoje de manhã que abri o livro, eu pensei, falei, acho que eu vou retomar esse assunto que para nós é tão recorrente, mas também é tão necessário, né, que é o estudo do fluido cósmico e o corpo espiritual. Como são duas partes pequenas, esse livro ele é distribuído em capítulos, e às vezes tem capítulos que são bem curtos, por isso que eu coloquei esses dois para a gente poder ter uma continuidade. Então, aqui é o capítulo 1 desse livro, ele fala sobre o fluido cósmico. A gente já ouviu falar isso né, quando nós estávamos lá no estudo da doutrina, no começo, e a gente acaba ouvindo recorrentemente, né, isso, porque toda hora esse assunto, esse tema, esse conceito, ele surge nas orientações que os espíritos trazem, né, nas palestras que outros irmãos proferem aí para a gente assistir. Então, ele começa assim, o plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como os peixes no oceano, que eu acho que é a figura de linguagem mais próxima para a gente entender como que nós estamos imersos nesse fluido cósmico, né? Sempre que alguém quer dar um exemplo, quer dar uma ideia mais próxima, a gente usa sempre essa figura, né, de linguagem. Como o oceano, como o peixe está para o oceano, nós estamos para o fluido cósmico, porque o peixe na água ele está tão entrosado, tão interagido naquele ambiente, que é tão natural para ele que ele nem percebe, né? E a gente também, ao tocar aquela água, a gente movimenta aquela água e os peixes continuam ali, a não ser que por uma força externa a gente os tire de lá. Mas, né, a gente percebe que todos os elementos que compõem o ambiente aquático, eles convivem no meio daquela água, como parte daquele ambiente. Assim somos nós no oceano, a gente convive tão naturalmente, de uma forma tão integrada, que a gente já nem percebe mais esse ambiente onde a gente vive. Né? É tão natural e inato para a gente, né? Aí ele continua, cocriação em plano maior. Nessa substância original, o influxo do próprio Senhor Supremo
ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que se constrói sistemas da imensidade, em serviço de cocriação com o plano maior, de conformidade com os desígnios do todo misericordioso, e faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Que acho que é a nossa primeira lição quando a gente vai estudar mediunidade. O que é o passe, né? O passe é a intenção, a vontade amorosa e a manipulação da energia, né, que está ao nosso derredor, está assim à disposição, né? Em nosso derredor, à disposição de onde? Né? Da fonte primeira, da fonte suprema, né? Que é Deus Criador. Então, esse fluido cósmico que Deus coloca ao nosso dispor para que nós possamos ter vida, para que nós possamos ter condição, né, de permanecer nesse ou no outro planeta, onde quer que estejamos, mas pelo tempo que for necessário para cumprirmos, né, nossa vida ali e também a nossa existência. Então, é como se, quando ele fala que onde é um elemento primordial, onde vibram e onde vivem constelações, sóis, mundos, seres. Então, é tudo o que envolve essa ideia que nós temos de universo, né? Até onde nossa percepção ou nossa capacidade intelectiva, né, entende, compreende o universo, até ali alcança estamos imersos nesse fluido cósmico, tudo tem um fluido cósmico, né? Essas inteligências gloriosas, que são aqueles, né, seres iluminados, já designados por Deus, para cuidar da criação, ajudar na criação, orientar, né, as criaturas, os engenheiros siderais, como a gente costuma falar, né? Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas. Então, vão criando os mundos, né? os espaços, os ambientes, né? De múltiplas expressões radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, uma vez que o Espírito Criador pode formar ou cocriar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Impérios estelares. Neste ambiente, neste universo, né, devido à atuação desses arquitetos maiores, dessas inteligências divinas, vão surgindo nas galáxias, as organizações estelares como vastos continentes do universo em evolução e as nebulosas intragalácticas como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos, com admirável uniformidade coordenadora. É quase uma poesia, né? A forma como André Luiz descreve a organização das galáxias, né?
é aí, no seio dessas formações assombrosas, a palavra assombrosa no sentido de grandiosas, magnânimas, né? Perfeitas, que se estruturam interrelacionados a matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantemente, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Cada galáxia, quanto da constelação, cada galáxia, quanto cada constelação, guardam no cerne a força centrífuga própria, controlando a força gravítica com determinado teor energético apropriado a certos fins. Então, vamos nos deter a nossa galáxia, né? Que é a mais próxima para a nossa compreensão. Ele está explicando que cada galáxia guarda no cerne essa força energética. Então, é esse arranjo, essa capacidade, essa organização de vários planetas e estrelas e astros estarem num determinado tempo e espaço do universo, organizados ali como se fosse uma galáxia. Então, a nossa aqui, né? O Sol, a Lua, as luas, né? Porque cada planeta tem as suas respectivas luas, mas o Sol como o astro-rei, a organização de todos esses planetas conhecidos, desde que a gente estudou. Antes eram 9, agora já são mais 11, mais 13, não importa. Mas a organização do nosso sistema galáctico. Então, a gente tem aqui o Sol, aí vem os planetas sucessivamente organizados, né? Marte, Vênus, Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Plutão, Mercúrio, e vão se organizando, mantendo um movimento extremamente inteligente e direcionado, e como que presos por uma força maior, que é o que ele chama dessa força gravitacional, essa energia que os mantém alinhados em torno do Sol, em rotação em torno de si mesmo. Isso é uma galáxia, a nossa. Mas existem outras e várias que vão apresentando a mesma organização. Que até hoje o homem, com toda a ciência e tecnologia, ainda não conseguiu chegar à compreensão total desses mistérios, né? De toda essa magnitude de organização. Aí ele continua: a engenharia celeste equilibra rotação e massa, harmonizando energia e movimento, e mantém-se, desse modo, na vastidão sideral, magnificentes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos e os planetas em formação, que lhes vinculam magneticamente ao fulcro central, como os elétrons se conjugam ao núcleo atômico, em trajetos perfeitamente ordenados na órbita que lhes assinala o início. Nossa galáxia. Para idearmos, para entendermos, né, para imaginarmos, ou compreendermos, né, de algum modo, a grandeza inconcebível da criação, comparemos a nossa galáxia à grande cidade perdida entre incontáveis grandes cidades de um país, cuja extensão não conseguimos prever. Então, vamos pensar assim, o Brasil inteiro, que a gente só vê no mapa, né? Mas talvez ainda a grande maioria não conseguiu andar o Brasil inteiro, conhecer o Brasil de ponta a ponta, de leste a oeste. Então, se a gente pegar lá uma cidadezinha, são quantos? 5.000 cidades no Brasil,
né? Se a gente pegar a cidade lá no fim, vamos pensar assim, uma cidade que a gente nem imagina que exista, né? Ou vamos pegar uma cidadezinha assim, Juti, Tacuru, né? Que faz parte do nosso estado, que é um pontinho lá embaixo. Então, é isso que ele pede para a gente criar essa imagem na nossa cabeça. É como se cada cidadezinha dessa, cada estado fosse um complexo de galáxias, que juntando a outros estados, ou seja, as outras galáxias, vão se juntando e formando o universo. Então, ele compara a nossa galáxia como uma grande cidade. Então, se a gente juntar toda a nossa galáxia, o Sol, os planetas todos, as estrelas que compõem a nossa galáxia, as luas, os astros, isso tudo congregado seria como se fosse uma grande cidade, perto de outra grande cidade, de outra grande cidade, espalhados pelo universo todo. Né? Tomando o Sol e os mundos, nossos vizinhos, né, como apartamentos de nosso edifício. Reconheceremos que em derredor repontam outros edifícios em todas as direções. É como se a gente subisse numa torre bem alta, e de lá a gente avistasse outros e outros e outros edifícios, e outros campos, e outras florestas, e outros mares. É assim que ele compara o universo. Vamos pensar que a gente conseguisse chegar lá no topo, bem no alto, e lá do alto a gente avistasse a nossa galáxia, e as outras galáxias, e as outras, e as outras, e as outras. Quem viaja pelo universo, quem consegue já fazer essa viagem fora da Terra, já consegue ter essa dimensão mais clara, né? Porque já consegue ver de cima, de baixo, do lado, de fora, vamos dizer assim, né? E é isso que ele tenta trazer à nossa mente. Como que esse universo, esse fluido cósmico vai abraçando tudo isso numa perfeita organização. Acessando instrumentos de longo alcance da nossa sala de estudo, percebemos que nossa casa não é a mais humilde. Então, aqui é como se a André Luiz já estivesse falando, né? Que de lá onde ele começou a perceber tudo isso, né? Ele já percebe que não é a mais humilde, mas que inúmeras outras lhe superam em magnitude e beleza. Então, a nossa Terra, o nosso planeta é lindo, mas existem outros tão lindos quanto. E a nossa galáxia é maravilhosa, grandiosa, mas existem outras também, tanto ou mais, né? Belas, né? Grandiosas, organizadas. Aprendemos que, além da nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus, como Betelgeuse, no distrito de Órion, Canopus, na região do navio, Arcturo, no conjunto do boiadeiro, Antares, no centro de Escorpião, e outras muitas residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Que é o que realmente relatam as pessoas que já conseguiram fazer essa viagem, né, para fora da atmosfera terráquea. Muitos dos astronautas e cientistas e outros curiosos que têm essa oportunidade de ir, eles relatam que realmente a visão de fora, né, da Terra já é algo assim que impacta, né, muito, de uma forma muito diferente a vida da gente, a percepção que a gente começa a ter da vida, né?
Por processos ópticos, verificamos que a nossa cidade apresenta uma forma espiralada e que a onda de rádio, avançando com a velocidade da luz, gasta 1000 séculos terrenos para percorrer-lhe o diâmetro. Nela, surpreenderemos milhões de lares nas mais diversas dimensões e feitios, instituídos de há muito, recém-organizados, ou envelhecidos, ou em vias de instalação, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Então, ele está relatando, né, do ponto da onde ele está no espaço, né, e dando uma ideia de tamanho para a gente, e também relatando que dali é possível perceber outros tantos lares, outros tantos mundos, né, e espaços aonde que existem, né, nesse fluido cósmico divino. Uns mais antigos, outros mais novos, outros já envelhecidos, né, outros sendo preparados, sendo construídos. Toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação erguem-se à base de corpúsculos sobre irradiações da mente, corpúsculos e irradiações que, no estado atual dos nossos conhecimentos, embora estejamos fora do plano físico, não podemos definir a sua multiplicidade e configuração, porquanto a morte apenas dilata as nossas percepções e nos aclara a introspecção, iluminando-nos o senso moral, sem resolver de maneira absoluta os problemas que o universo nos propõe a cada passo, com os seus espetáculos de grandeza. Nesse item, ele está falando das forças atômicas, né, que vão se somando por comandos de mente, comandos da mente, dessas inteligências criadoras, né? Ou também dos seres, dos espíritos que habitam aquele mundo. Então, vamos dizer que a Terra tem a nossa cara, porque nós é que plasmamos tudo isso que existe aqui. Todos nós, né, os 7 bilhões, os 8 bilhões de seres encarnados e os outros desencarnados, e todos que passaram por aqui e que ainda coabitam, todos nós somos responsáveis pela apresentação do nosso planeta, porque é como uma força mental que faz com que plasme essa realidade. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas, e sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais intraatômicas, sem perda de movimento, para que se transforme na massa nuclear adensada, de que se esculpe os planetas, em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Então, ele está relatando, explicando como que se organizam as muitas moradas, né, das quais Jesus nos falou no Evangelho. Dessa forma, sob orientação divina, ao comando de Deus, né, da força criadora, as inteligências celestiais cocriam, né, cocriam esses mundos, essas organizações. Semelhantes mundos servem à finalidade a que se destinam, por longas eras consagradas à evolução do espírito, até que, pela sobrepressão sistemática, sofram o colapso atômico, pelo qual se transmutam os astros cadaverizados.
Essas esferas mortas, contudo, volvem as novas diretrizes dos agentes divinos. Então, ele está dando aqui o quê? Uma orientação, que os mundos são criados já com o plano divino. Então, ele já tem como será organizado, como será organizada a vida ali naquele local, quem são os seres que ali vão habitar e por quanto tempo eles vão viver ali, consequentemente, por quanto tempo esse mundo existirá com essa organização. Após isso, ele fala que sofrem um colapso atômico, também, claro, coordenada pelas inteligências, né, acompanhadas pelas inteligências celestiais, para se transmutar num novo mundo. Essas esferas mortas, contudo, elas volvem às novas diretrizes dos agentes divinos. É mais ou menos o que acontece com o nosso... É mais ou menos, não. É o que acontece com tudo. Por exemplo, com o nosso corpo. Quando a gente desencarna, né, o nosso corpo, ele se desintegra com o tempo, o fluido, né, vital se soma novamente, volta ao fluido cósmico, e o nosso corpo, matéria, né, ela se desintegra e é reabsorvida pela própria massa da Terra, né, pela Terra. Né? Então, que se dispõe sobre a desintegração dos materiais de superfície, dando ensejo a que os elementos comprimidos se libertem por meio de explosão ordenada, surgindo um novo acervo corpuscular para a reconstrução de moradias celestes, nas quais a obra de Deus se estende e perpetua em sua divina glória criativa. A gente já ouviu falar que, né, nada se cria, tudo se transforma. Né? Isso foram os doutos, os grandes cientistas que nos trouxeram isso como uma verdade. A partir da observação e dos estudos da própria organização da vida, das pessoas, dos animais, dos minerais, dos vegetais, de toda a organização desse conjunto, né, de complexo e universo, chegou-se a essa verdade absoluta, que nada se cria, tudo se transforma, porque criador é Deus. Aos demais cabe a cocriação, ou seja, a manipulação do fluido vital com uma intenção e um planejamento determinado, né, pelas leis divinas para aquela quantidade de energia que está sendo manipulada para criar mundos, né, ambientes, seres, enfim. Os mundos ou os campos de desenvolvimento da alma, com as suas diversas faixas de matéria e em variadas expressões vibratórias, ao influxo dos tutores espirituais, são acalentados por irradiações luminosas e caloríficas, sem nos referirmos às forças de outras espécies, que são arrojadas do espaço cósmico sobre a Terra e o homem, garantindo-lhe a estabilidade e a existência. Então, que, atrelado ao comando universal, divino, a manipulação da energia do fluido cósmico, ao influxo, como ele fala aqui, ao colapso atômico, né? Soma-se o influxo de luz e calor, para que esses mundos e esses campos sejam criados para que nós, almas, possamos encarnar ou viver, desencarnar e passar a viver também nesses ambientes. Então, tudo tem um objetivo, né? Tudo que existe na Terra, tudo que existe no universo tem um objetivo de ser. Temos, assim, luz e calor que, teoricamente,
classificamos entre as irradiações nascidas dos átomos supridos de energia. São estes que, excitados na íntima estrutura, despendem as ondas eletromagnéticas. E a gente tem visto nos estudos que os mestres têm trazido para a gente aí nos momentos, né, dos nossos trabalhos, nas quintas, sexta, e em todos os eventos que aí ocorrem, né, e que o Adão sempre também tenta passar para a gente, e outros, como o Dr. Paulo, o Dr. Ronaldo, né, todas as pessoas que, de alguma forma, estão aí ajudando, todos nós que, de alguma forma, participamos, né, dessas leituras, desses estudos, a gente já ouviu falar, a gente ouve muito falar sobre isso, né, sobre essa energia que carregamos, que todos os seres carregam. A gente, aquele livro A História de autobiografia, né, que eu estou lendo, que o Adão pediu para a gente ler, que fala sobre conta a história do Paramahansa Yogananda, né? Ele cita ali um grande cientista indiano que já, naquela época, já estudava isso, já vinha demonstrando como que tudo é energia, né? Que a planta, quando exposta a uma energia X, ela reage de uma maneira. Quando há uma outra energia, ela reage de outra maneira. Quando ela está adequadamente ali plantada naquele ambiente no qual ela recebe terra, água, luz, elementos, né, nutrientes, ela carrega uma energia. Quando você arranca uma flor, aquela flor já mostra outra energia, né, como se a energia fosse ceifando daquela flor, né, fosse minguando. Então, porque todos nós somos energias. O que os cientistas terráqueos fizeram foram descobrir que a menor partícula do nosso corpo, né, é um átomo, e que nessa menor partícula tem energia. Então, que um átomo somado com outro, com outro e com outro, vai criando uma célula, daí um tecido, daí um órgão, daí um corpo, mas é o conjunto desses vários pontinhos que carregam energias que vão se condensando e multiplicando e criando esse formato, né, de ser humano que a gente conhece. Todavia, não obstante tatearmos com relativa segurança as realidades da matéria, definindo a natureza corpuscular do calor e da luz. E embora saibamos que outras oscilações eletromagnéticas se associam, insuspeitas por nós, na vastidão universal, aquém do infravermelho e além do ultravioleta, completamente fora da zona das nossas percepções. Confessamos com humildade que não sabemos nada ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz, qual seja a força que provoca a agitação inteligente dos átomos, compelindo-os a produzir irradiações capazes de lançar ondas no universo com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, preferindo reconhecer em toda parte com a obrigação de estudarmos e progredirmos sempre o hálito do divino Criador. Então, ele está tentando, em poucas palavras, de uma forma objetiva, dar a gente a dimensão do que seria esse universo, até onde ele alcançou também conhecer, porque não conheceu tudo, né? Ele, André Luiz, no plano espiritual, como um cientista, um estudioso, um curioso, foi, por meio dessa curiosidade científica, perguntando, indagando, fazendo as reflexões, buscando entender, mas nem mesmo a ele foi dado conhecer tudo. E o pouco ou muito que ele conseguiu compreender, ele transformou isso em notícias
para nós terráqueos sobre o plano espiritual. E nessa obra, então, ele vai além, né? Ele já está falando, extrapolou a questão espiritual, ele já está falando como é que é a relação de tudo, de terra, matéria, espírito, né? Ele está nos dando, é como se estivesse de fora, ele estivesse de fora, lá do alto, olhando para a nossa organização aqui, para o nosso planeta, para a nossa galáxia, e falando, olha, vocês são organizados assim, 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 assim. E aí ele cita que isso, que luz, calor, átomo, energia, força atômica, são conceitos e são coisas, né, que foi dado ao homem identificar por meio da ciência. São descobertas que já foi permitida ao homem, pelo amor divino, entender. Mas que, além disso, muito além disso, existem outras relações de energias que a gente nem sequer sabe. Que, às vezes, como onda de rádio, por exemplo, não é perceptível aos nossos ouvidos. Ela só é captada por meio de um aparelho específico, né? E além dessa que capta por aparelhos específicos, como satélites, radar, existem outras que ainda o próprio homem não conseguiu identificar. Quer ver uma coisa surpreendente? É a internet. O que é a internet? Né? É algo que você não vê, você não pega, você não apalpa, não é algo concreto. Mas é uma energia que transita nesse fluido cósmico e que foi dada ao homem o desenvolvimento de sua inteligência num determinado período da Terra para começar a identificar isso e conseguir alcançar, reter e organizar de uma forma a interferir na relação social. E hoje, então, a gente tem a chamada internet. Eu até lembro da minha mãe, que já é até desencarnada, quando a gente colocou o raio da internet em casa, né? Aí chegamos, vamos, que hoje o moço foi lá colocar a internet, vamos, e o Gustavo era pequeno, e vamos. Aí sentamos na frente do computador e começou a mexer. Aí ela virou e falou assim, então isso que era a internet? Quer dizer, a expectativa foi maior do que a capacidade da gente entender naquele momento o que seria a internet, né? Isso lá em 90 e pouco, sei lá, 2000, por aí. Mas é isso. É isso que o André Luiz vem trazendo, as dimensões, né, de tantas coisas que existem que a nossa inteligência ainda nem alcança, né? E aqueles, né, doutos, os cientistas, os estudiosos, ou há aqueles a quem, né, o Deus Criador permite as grandes descobertas, ainda assim tem descobertas que nem se pode ser reveladas ainda, porque nós ainda não temos, todos nós, seres humanos terráqueos, ainda não temos condição, né, de inteligência ou condição moral para assimilar tamanhos conceitos. E prova disso que quando surge uma ideia nova, né, aquele cientista ele tem que provar por A mais B que aquilo é verdade. Não é fake, né, como Adão brinca, fato ou fake. Ou seja, leva-se um tempo ainda na Terra para se comprovar algo, né, pela própria organização dos conceitos e da forma como a gente aprende as coisas aqui na Terra. Imagina se Deus permitisse a gente saber tudo de uma vez por todas. Ninguém ia ficar normal, né? Porque já é meio cabeça meio oca, né? Então ele vai dando a dose homeopáticas. A cada tempo ele vai permitindo que conheçamos mais e mais coisas. A cada tempo ele prepara para descobrir uma coisa nova, ou para olhar, né, a sua, né, a sua criação de uma outra maneira, né? Aí vem cocriação em plano menor. Em análogo alicerce,
As inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhe é própria, formando assim o veículo físio-psicossomático em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo da humanidade, dessa humanidade encarnada ou desencarnada. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares organizados para a purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas, nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinação de duração breve no microcosmos em que estagiam, sob o mesmo princípio do comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Cabe assinalar, desse modo, que, na essência, toda matéria é energia tornada visível e que toda energia, originariamente, é força divina, de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado e constrange-nos a transformar o mal da nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico, ou plasma divino, é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual se afirmou, e que com toda razão, que em Deus nos movimentamos e existimos. Essa nota é a nota que ele cita, que está em Atos, capítulo 17, versículo 18, escrito por Paulo de Tarso. Então, ele fala que as grandes inteligências criam, né, as galáxias, os diversos universos e mundos para a gente poder habitar, para que as almas, os espíritos, né, filhos de Deus, vivam. E, paralelamente a isso, nós também, cada um de nós, somos uma fonte criadora, co-criadora, né? Quando ele fala do micro-universo, macro-cósmicas é toda a organização universal. E o microcosmos é aquele que nós estamos criando toda hora, todo dia, a todo momento, ao nosso redor, no nosso meio, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso lar, né? E que a esse movimento nós precisamos ter também atenção, porque a partir desse nós podemos criar céu e inferno dentro de nós mesmos, né? Nós podemos plasmar ambientes felizes, benfazejos, ou ambientes ruins, tenebrosos, né? Inferiores. Então, é aquela coisa que a pessoa fala, eu vivo no meio de problema, minha vida não se resolve, nada acontece de acordo, e tal, e tal. Mas qual será a energia que a gente está vibrando para co-criar o nosso ambiente? É fácil? Não, não é fácil, né? Tanto não é fácil que a gente esquece, né? E por isso que eu achei tão pertinente esse estudo. A gente ouve falar do fluido cósmico toda hora, mas como é que a gente está se utilizando disso? Como é que a gente está se relacionando com esse fluido cósmico?
como que a gente está se utilizando dessa grandeza que Deus coloca à nossa disposição. Nós temos que só esperar as inteligências supremas co-criarem ambientes felizes para nós, ou nós também, como fonte divina, filho de Deus, também podemos co-criar a partir de nós. Acho que nós devemos, né, lembrar disso e colocar em prática isso, e co-criar aquela realidade melhor que a gente deseja para nós e para nós próximo, né? Fazer essa força, colocar isso como uma meta diária, né? Escrever, sei lá, ficar olhando para isso todo dia para a gente lembrar, porque a cabeça da gente parece que é incrível como que a gente consegue se esquecer de conceitos, né, tão positivos e assimilar coisas negativas com tanta facilidade, né? Bem, ele continua aqui falando do corpo espiritual, que é o retrato do corpo mental. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Então, o corpo espiritual, de alguma forma, é preciso considerar, antes de tudo, que o corpo espiritual não é reflexo do corpo físico. Na realidade, o corpo físico reflete o corpo espiritual, tanto quanto ele próprio, né? Então, a gente reflete o corpo físico e o corpo espiritual, é um reflexo. Nosso corpo físico ele tem que ser um reflexo, né, do corpo espiritual, que retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação, quer dizer, que antecede a formação. Então, nosso corpo mental antecede o nosso corpo físico. Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata o trabalho do homem, após a morte, o corpo espiritual é o veículo por excelência com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos. Então, a gente, após nossa morte, a gente mantém o corpo espiritual, né? Por quê? Porque é ele que é a casa do nosso corpo mental, ele que é a casa, né, da nossa essência, do nosso ser essencial, né? E aí sofre modificações, a gente já não vai ter a mesma necessidade que tinha quando tinha um corpo físico, então a gente já não vai ter as mesmas necessidades físicas e nutricionais, né? Porém, com as aquisições da mente que o maneja. Porém, esse porém quer dizer, se nós não entendermos isso, a gente vai seguir para o plano espiritual achando que ainda mantém relação com a matéria. E daí fica no plano espiritual esperando, né? Comida, bebida, roupa, cigarro, fumo, casa, sente frio, sente calor, porque a gente ainda não conseguiu dissociar essa ideia. Todas as alterações que apresenta depois do estágio berço-túmulo verificam-se na base da conduta espiritual da criatura que se despede do arcabouço terrestre para continuar a jornada evolutiva nos domínios da experiência. Claro está que ele é um santuário vivo, em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante. Além do sepulcro, formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, cuja tessitura das células noutra faixa vibratória, né? Ou seja, a estrutura das células, nossa, ela passa para um outro estágio, né? E fica exposta a uma outra faixa de vibração, em face do sistema de permuta visceralmente renovado,
se distribuem mais ou menos à feição das partículas coloides com as respectivas cargas elétricas, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental que se ajusta. Então, a forma como a gente se apresenta depois do nosso desencarne, ele tem muito a ver com a nossa condição mental, o nosso corpo mental. Se estamos mais ou menos sadios, mais ou menos doentes, que guardamos a última memória, né, da nossa encarnação, é mais ou menos assim. Estudando no plano em que nos encontramos, na posição de criaturas desencarnadas, o corpo espiritual ou psicossoma é o veículo físico relativamente definido pela ciência humana, como os centros vitais para essa mesma ciência. Por enquanto, não pode perquirir e reconhecer. Nele possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Nos círculos de ação em que nos demoramos, recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser, há milênios e milênios de anos, de tempo, de esforço e de recapitulação nos múltiplos setores da nossa evolução anímica. Então, são memórias que a gente vem trazendo das várias e várias encarnações. É assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, nela identificamos o centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estudos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico, a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, né, que guarda o aprendizado que lhe responde no abrigo planetário. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, assim como as peças secundárias de uma usina respondem ao comando da peça motor, de que serve, né, o raciocínio do homem para concatenar as ideias e dirigi-las. Então, ele coloca nosso chakra, né, nosso centro vital, como principal, que dá o comando e ordena todos os outros campos vitais. Então, é assim na nossa mente física, que coordena nosso corpo, e no nosso corpo perispiritual, onde tem os campos de forças, né, os centros vitais, que são os chakras, também o coronário comandando os demais. Desses centros secundários, entrelaçados no psicossoma e, consequentemente, no plano físico, que isso a gente já viu, já estudamos aí, né, que cada chakra da gente está ligado à nossa matéria, ao nosso corpo físico, responde ali por aquela região do corpo físico, né? Destacamos o centro cerebral contíguo ao coronário, com influência decisiva sobre os demais, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo. Desde os neurônios sensitivos até as células efetorais. O centro laríngeo, aqui a nossa região da nossa garganta, controlando notadamente a respiração e a fala. O centro cardíaco, né, o chakra cardíaco, dirigindo a emotividade e a circulação das forças de base. O esplênico,
determinando todas as atividades em que se exprime o sistema hemático dentro das variações de meio e volume sanguíneo. Então, essa região que pega nosso pâncreas, baço, fígado, né? Essa região do esplênico. O centro gástrico, responsabilizando pela digestão e a absorção dos alimentos densos ou menos densos, de qualquer modo, que de qualquer modo representam concentrados fluídicos que penetram a organização do nosso corpo. E o centro genésico, que é o chakra básico, guiando a modelagem de novas formas entre os homens ou o estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. O nosso centro coronário, temos particularmente nesse centro o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças físio-psicossomáticas organizadas. Então, o nosso coronário é aquilo que liga o nosso corpo físico ao nosso corpo mental, ao nosso ser, né, a nossa essência. Dele parte, desse modo, a corrente de energia vitalizante formada de estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos dos nossos sentimentos, ideias e ações. Tanto quanto esses mesmos centros, eles se relacionam entre si e imprimem reflexo nos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular, e plasmam em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis da nossa orientação e conduta, né? A mente elabora a criação, que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam, e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes da sua movimentação consciencial no campo do destino. Então, somos o que pensamos, o que vibramos, né? Com isso, a gente termina o estudo de hoje, né? Ainda citando que tudo isso interfere na estrutura mental das células, né? Então, a gente tem nossa mente principal, mas é como cada pedacinho do nosso corpo, cada célula do nosso corpo tem a sua memória, né? Que ele chama de estrutura mental da célula. Então, daí é importante a gente manter essa organização energética sempre mais elevada, mais positiva, para que essas memórias celulares também possam ir modificando, eliminando possíveis doenças, possíveis traumas, né, memórias, fazendo com que essa energia vibre em nosso corpo de uma forma positiva, né? Porque os nossos centros vitais energéticos são a direção, que dão a direção, né, da nossa alma. Nós precisamos entender que o nosso corpo físico, ele é denso, ele existe, porque precisamos dele aqui nesse planeta, mas que também o nosso corpo espiritual é esse que a gente vai levar para a pátria espiritual, né? Mas que existe uma ligação entre eles. Então, nós precisamos cuidar do corpo e alma. Nós precisamos vibrar positivamente para que esse conjunto que forma o nosso ser esteja permanentemente saudável. É fácil? Não, não é fácil. Mas não é impossível também, né? Eles falam aqui, as células que produzem fosfato e carbonato de cálcio são para a construção dos ossos. As que se distendem para a recobertura do intestino
as que se desempenham complexas funções químicas no fígado, as que se transformam em filtro do sangue, na intimidade dos rins, e outras tantas, né, que se ocupam do fabrício de substâncias indispensáveis à conservação e defesa da vida nas glândulas, nos tecidos e nos órgãos, que nos constituem o cosmos vivo da manifestação. Essas células obedecem à ordem do espírito, diferenciando-se e adaptando-se às condições por ele criadas. Procedem do elemento primitivo comum, de que todos nós viemos, ou seja, do fluido universal, há milênios, né? Ele precede a isso, mas também é a manifestação concreta da nossa ideia, daquilo que nós pensamos. Então, se somos co-criadores, a gente tem que usar isso ao nosso favor, né? E aí ele ainda coloca aqui, na sua totalidade, em funções exclusivas, necessitam de substâncias especiais, como água, oxigênio e canais de exoneração excretória, para se multiplicarem no trabalho específico do nosso espírito, que lhe traça, encontrando, porém, esse clima que lhe é indispensável na estrutura aquosa da nossa constituição, a expressar-se nos líquidos intracelulares formados pelo líquido intersticial e pelo plasma sanguíneo. Então, todo esse universo que é o nosso corpo, esse complexo individual que é o corpo de um ser, de um homem, de uma mulher, né, de um ser humano, nele existe toda essa relação de bilhões de células que servem para que seja o veículo da expressão do espírito, que são organizadas dessa forma para que a gente possa ter vida próspera aqui no planeta. Então, a gente precisa dos elementos físicos, como citados aqui, a gente precisa da água, do oxigênio, a gente precisa ter o nosso corpo dessa forma organizada e funcionando adequadamente, para que a gente possa ter esse corpo material e sobreviver a esse ambiente. Sem isso, o nosso corpo adoece, né? E aí a gente desencarna. Um órgão adoece, então tem que tratar desse órgão. Mas tudo isso é conforme o planejamento das inteligências superiores. Então, todos nós viemos para cá com essa organização do fluido cósmico, né, que foi organizado por essas inteligências superiores, que organizou esse fluido nesse formato, nesse modelo de corpo espiritual, mental e físico, para que nós possamos viver durante o tempo que for designado por Deus nesse planeta. E esse tempo tem que servir para a nossa evolução moral. A gente tem que se valer dessa estrutura que é divina, então o nosso ser, o nosso corpo, como se apresenta, é uma criação divina, e nós temos que aproveitar e nos valer disso como um veículo emprestado, um presente de Deus. Esses dias o mentor falou lá dentro da sala de cura, que o corpo da gente, a gente tem que cuidar. Não é porque a gente é espírita, que a gente acha que o corpo vai acabar, que acaba, que o corpo fica aqui, que a gente não vai cuidar. Ele falando para nós, hein? Vocês têm que cuidar, porque o corpo é um presente de Deus para vocês poderem sobreviver aqui pelo tempo que for necessário, segundo a lei do merecimento, daquilo que foi programado para nós, né? Então, assim, a gente conclui esse estudo de hoje, né? Eu, da minha parte, vou continuar a ler e reler, porque vai recapitulando, né, coisas que a gente viu lá atrás, quando estudamos
as noções básicas do espiritismo e depois as obras e tudo aquilo, né, que é aquele estudo primeiro que a gente precisa fazer para começar a entender um pouco essa relação, e que com o tempo, às vezes, vai ficando meio adormecido. Então, é um livro bom, são capítulos curtos, mas que você vê que a cada parte, a cada parágrafo, ele nos leva à reflexão, a buscar esse conhecimento, a tornar esse conhecimento mais próximo da nossa inteligência. E assim, então, eu encerro o estudo de hoje, esperando, de alguma forma, né, ter conseguido transmitir esses estudos trazidos pelo espírito André Luiz. Não são